Eu sou a Ivete, sou da família Félix, imensa família. Eu nasci no dia 2 de novembro de 1958. Foi em Guzolândia, uma cidadezinha lá no interior de São Paulo, cercada de piauiense por todos os lados. A minha primeira lembrança foi de uma viagem lá no Nordeste, quer dizer, algumas cenas que eu lembro durante a viagem, aí não sei se da ida ou da volta, uma tia que era mais ou menos da minha idade, tia Helena, lembro um pouquinho, o meu avôzinho, o pai do meu pai, que na época era um jovem ainda, né, de olhos azuis, tão azuis que me dava medo. Nunca tinha visto ninguém com uns olhos daquela cor. Como era lindo os olhos do meu avô, pai do meu pai. A minha infância não foi fácil, porque eu fui logo virando mãe dos meus irmãozinhos, né? Acho que eu tinha 5 anos, eu já era responsável por um dos recém-nascidos. E a infância, assim, de pobreza, de dificuldade, isso aí, as lembranças que as crianças guardam só dos momentos bons, né? Me lembro de quando se matava porco, era uma festa, juntava gente para cortar carne, fazer linguiça, fazer chouriço. Isso era diversão, porque juntava a criançada, juntava os adultos. E aí a responsabilidade das crianças diminuía, né? A gente podia brincar. Com 10 anos, eu fiquei responsável por 6 menores. Valdemir tinha 1 ano. E minha mãe foi trabalhar fora e eu fiquei cuidando de todo mundo para cozinhar, cuidar, proteger. Eu me lembro que na infância, eu tinha menos de 7 anos, eu caí num buraco com água. Como é que eu saí de lá, eu não sei. Não morri, estou aqui. Acho que foi a mão de Deus. Eu não me lembro, só me lembro de ter caído e ter me debatido muito. E o medo de apanhar depois, porque o medo, depois que eu saí, que eu cheguei em casa toda molhada, era medo de apanhar, porque o couro comia. Fumo de rola, reio de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocá. E aí, a adolescência, não menos difícil, trabalhar muito cedo fora. Eu comecei a trabalhar numa fábrica de costura com 12 anos. Na verdade, comecei um pouquinho antes de entrar nessa fábrica, em casa de família. Horror! Uma criança ainda trabalhando numa casa de adultos, de idosos, que queriam que eu desse conta do trabalho igual a minha mãe. Nossa, foi horrível. Ainda dormia num porão, cheio de rato. Deus me livre. A pior lembrança que eu tenho da minha adolescência foi desse primeiro emprego. Mas sobrevivi, tô aqui. Aí no primeiro emprego na fábrica, aí fazendo amigos. Aí as coisas foram melhorando. Aí começa a aparecer os interesses por namoricos, esses paquerinhas. E as amiguinhas muito assanhadinhas, eu sempre meio quieta, mas fui aprendendo algumas malícias também. 13 anos, arrumei o primeiro namorado. Tem até a foto dele, achei por acaso. Bonito, não era nem pro meu bico, mas ele quis. Meu pai quase caiu duro. Eu tinha 13 anos e meio e já estava namorando com esse rapazinho um bom tempo, meio escondidinho, mas não podia, né, ficar namorando escondido. Aí falei, não, tem que falar com meu pai. Ele foi, e foi assim bem assustadinho, mas meu pai ficou mais assustado do que ele. Em primeiro momento não estava muito acreditando, mas deixou. Até alguns meses depois proibiu. Não, fia, não é pra namorar não. Tá bom, desisti, mas continuei namorando escondido. O Nequinho eu conheci, eu tinha quase 15 anos. Ele era primo, né? Olha só, veio lá do Nordeste, mas a gente já se conheceu adulto. Eu com 15 anos, ele com 22 anos. E veio morar na casa da minha avó. E passamos assim, alguns tempos sem se encontrar, porque parecia que todo mundo já tinha visto o Nequinho, menos eu. Aí até que um dia a gente se encontrou e por acaso a gente foi trabalhar na mesma fábrica. Aí ali a gente estreitou mais amizade e teve mais tempo para se conhecer. E ainda demorou para rolar um pensamento de namoro, pelo menos da minha parte, né? A gente foi namorar, eu já tinha mais de 18 anos. E esse primeiro momento de tentar namorar, não deu certo. Foi assim meio desastroso. E da parte dele, ele parecia estar mais afim, mas eu fiquei em dúvida, muita dúvida, então saí fora. Eu falei, não vai dar não, a gente é muito amigo, primo, não vai dar certo namorar. Aí ele ficou meio chocado, meio chateado. Naquela época falava na fossa.
ficou com dor de cotovelo, ficou na fossa, escutando umas músicas de dor de cotovelo. Aí, mas também logo ele deu a volta por cima, arrumou umas namoradas lá, mas não me incomodou não. Vai passando o tempo, aí os namoros, já tinha tido um namoro 2 que não tinha sido muito bom. Aí eu sempre voltava o pensamento para ele, será? Vamos tentar de novo? Será? Mas aí ele já estava meio difícil. Até que ele falou, o que você quer comigo, baixinha? Eu falei, eu quero você. Vamos tentar? Aí lascamos aquele beijo. Aí daí pra frente não larguei mais. Dúvida ainda teve alguma assim, mas a gente foi tirando, né, as dúvidas até ter certeza e marcar para realmente acertar um compromisso para valer e para a vida toda. Se ele estivesse aí ainda, seria já bodas de esmeralda, mas não deu, né? Mas fiz a de prata, bodas de prata, conseguimos. E aí, teve tristeza, teve dificuldade, teve doença, teve problema? Teve, mas teve muito mais coisas boas, muito mais coisas alegres. Eu tenho muito mais lembrança legal dele do que qualquer outra coisa. Pobreza demais, isso não é defeito não. Quando a gente estava numa época de muita dificuldade, que tinha só o Pedro e o Paulo, e ele queria ir para Rondônia, porque lá era o Eldorado daquela época, todo mundo estava indo para lá, ficando rico, ele achava, né? Acha que pode uma coisa dessa? Agora onde que eu vou deixar meu marido ir lá pro fim do mundo? Então vamos fazer o seguinte, você quer ir? Tá, vamos desquitar. Aí você vai livre, você faz o que você quiser lá e me deixa livre aqui também, porque eu não vou ficar sem marido aqui não. E eu sei que você lá também, você não vai ficar sem mulher não. Tamo combinado? Você quer ir para Rondônia? Então é isso que nós vamos fazer. Ele desistiu de ir para Rondônia, ficamos juntos. Falei, eu vou trabalhar, eu trabalho, sempre trabalhei, estou ajudando. E a gente vence a pobreza junto. Ele não foi, graças a Deus, ficamos juntos. 35 anos de casados, morreu, porque a doença chegou. Isso chega para todo mundo. Foi uma pena, né? Eu queria envelhecer com ele, porque ele me dava segurança, né? Até hoje em dia, quando eu passo pela rua, alguém me vê sozinha, fala, cadê seu marido? Não sabe que ele morreu? Ou fica pensando que a gente se separou porque nunca mais viu ele? É ruim isso, é ruim porque eu não tenho mais ele. Mas eu tô em paz, porque eu tô com meus filhos, tô tranquila. O Nequinho, como esposo, né, meu namorado, marido, meu companheiro de vida, teve altos e baixos, mas muito mais altos do que baixos. E é um gênio muito bom, e isso, graças a Deus, todos os meus filhos têm dele, né? A calma, a tranquilidade, a benevolência, a mansidão. E ele, por ele ser assim, ele me ajudou a ser melhor. Eu acho que se eu tivesse tido um marido violento, chato, eu teria feito muito mais asneiras. Talvez eu não tivesse conseguido cumprir minha missão direito. Gostava muito de andar com os filhos, passear com os filhos, ele se divertia com tudo. Nunca foi violento com os filhos, nunca bateu no filho assim, tá? Simplesmente porque estava nervoso, chegar batendo, não. Eu sim, dei muitos cascudos, os meninos até reclamam que eu era brava até demais. Mas eu era o general porque ele era muito bom. Alguém tinha que ser o general. Não, eu acho que ele precisava ser tão general, né? Mas eu fui o que eu pude ser, eu fui a melhor mãe que eu consegui ser. Isso é graças ao Nequinho. Porque sem ele, eu acho que eu nem teria me casado. Talvez eu nem tivesse tido meus filhos. Então, quando a gente estava para casar, a gente falava em ter filhos e ele falava que queria ter um filho só. Eu falei, nossa, você tá doido? Um só? Não, eu quero 8. Eita, 8 também é demais, né? Aí eu dava risada, não, brincadeira, mas para mim um só é muito pouco, pelo menos 2 ou 3, né? Um menino e uma menina. Chegamos a ter 5 filhos, mas o terceiro filho a gente perdeu, né? Na complicação de parto, 8º mês, ele faleceu ainda na barriga e isso não foi bom. Isso foi uma lembrança que até hoje eu carrego e já faz 31 anos. E eu fico imaginando quando eu vejo um rapaz dessa idade, né? Que poderia ele ter 31 anos. Agora, o mais engraçado é que eu tinha falado de ter 8 filhos e eu tive 8 gestações, gravidez, né? Mas só que aquelas que não vinga, de 1 mês, 2 meses já perde, tá. Mas, na verdade, 8 gravidez, 5 filhos. Um morreu, nunca fiquei triste por nenhuma gravidez. Sempre ficava muito feliz, parecia que era um presente de Deus. O Pedro era um bebê bonito, viçoso, lindo. Teve uma vez até, ele tinha quase 1 ano, uma mulher me parou na rua e perguntou a idade da menina, que nossa, que menina linda, que idade? Eu falei, não, é um menino.
O que tá te dizendo aqui que é uma menina? Não é porque é tão bonito, ele parece uma menina. Eu falei, não, é um menino muito lindo. Aí eu vejo hoje, comparando as fotos do Pedro bebê e da Angélica bebê, são bem parecidos. Foi um bebê tranquilo, ele não era muito chorão. Como ele era muito sozinho, eu costurava e ficava muito na máquina e ele ficava pelo meio da casa. Eu fechava a porta porque tinha medo dele sair pro quintal, e o quintal não tinha cerca, não tinha nada, a gente morava meio longe. Aí ele pediu bolo, porque ele viu uma caixinha de bolo lá no armário. Mãe, eu quero bolo, eu quero bolo. Eu falei, não filho, não tem bolo não. E eu tava sem tempo de parar para fazer bolo. Aí ele pediu bolo, aí eu nem imaginei que ele estava vendo uma caixa de bolo lá, e daqui a pouco eu fui olhar para ele lá na cozinha, que ele estava muito quieto, ele estava cheio de farinha. Ele rasgou a caixinha do bolo e comeu a farinha do bolo. Aí quando eu olhei para ele, que eu assustei, Pedro, o que foi isso, Pedro? Comi bolo. Foi muito legal. Eu morava pertinho da minha mãe, aí ele se acostumou muito com a Ivone e com o Tássio, que eram pequenos, né? A Ivone 5, 6 anos e o Tássio um pouquinho menor, e ficava sempre em volta dele brincando. Nossa, como o Pedro ficava sozinho, era chorando. Mas quando o Tássio e a Ivone chegavam perto, tava no paraíso, era só alegria, era só risada. Aí quando a gente mudou para esse lugar aí onde ele comeu a farinha, aí ficou na solidão, tadinho. Aí ele sofreu, porque era difícil para ver a Ivone e o Tássio. Pedro, quando o Paulo nasceu, ficou tão feliz que ele ia na rua buscar as pessoas para ver o Paulo. Vem ver meu irmãozinho, vem ver. Aí quando o Paulo já andava, que a gente ia pro mercado, o Paulo era terrível, correndo para lá e para cá. Ele corria atrás do Paulo, catava o Paulo pelo meio assim da barriga, ele por trás, o Paulo pelas costas do Paulo, e catava assim pela barriga e saía arrastando o Paulo. Aí ele falava, mãe, eu tô protegendo o Paulo. O Paulo era terrível, para correr no meio do mercado, para correr na frente, mas chorão. Pense no menino chorão, era esse Paulo. Eu tinha aquele canguruzinho de carregar, tinha dia que eu tinha que lavar a louça com o Paulo no canguru, eu tinha que pôr roupa no varal com o Paulo no canguru. Quando finalmente o Paulo dormia, eu ia pro tanque lavar roupa, daqui a pouco eu voltava correndo para dentro porque eu estava escutando o choro do Paulo, e o Paulo estava dormindo, mas ele chorava tanto que o choro já estava gravado no meu ouvido. Paulo também foi ficando independente bem rápido. Queria vestir a roupa sozinho, queria tomar banho sozinho. Ele foi pro bar comprar pão, porque ele sempre queria ir sozinho, era longe. Mãe, pode deixar que eu sei comprar pão sozinho. Ele devia ter uns 3 anos e meio, 4 anos. Eu vou comprar pão sozinho. Mas a senhora não deixa eu ir sozinho? Deixa, vai, então vai. Só que aí eu fiquei espiando de longe, né? Ele virou a esquina, eu fui olhar, e o cachorro Valente que a gente tinha, que era um cachorrinho que eu criei desde que a gente casou, já levei ele, ia junto com o Paulo andando lado a lado. E o Paulo foi e voltou, e o cachorro andando com ele lado a lado, e eu olhando de longe. Aí o Paulo chegou em casa todo feliz, que foi sozinho no bar comprar pão. Ô mãe, você pode deixar eu comprar pão todo dia sozinho, o Valente vai me protegendo. Angélica era meio quietinha, né? Todo mundo achava que ela era até problemática. Quando ela estava só comigo, ela sentava bem pertinho de mim, botava a cadeira bem do lado da máquina, porque toda vida eu costurei, né? Grávida e costurando até os 9 meses. E ela sentava ali e ficava falando, conversando. A maioria das palavras eu ainda não entendia, mas ela conversava bastante comigo, então eu não me preocupava. Ela vai se comunicar a hora que der, né? Aí se chegasse alguém, ela já saía dali, ia pro cantinho dela, ficava lá brincando sozinha. Gostava muito de brincar com as panelas, com pregador. Aí quando ela tinha quase 3 anos, faltavam 2 meses para 3 anos, a minha prima casou e ela foi chamada para ser dama de honra. Mas toda tímida, será que ela vai conseguir entrar na igreja? Aí o Tiago, que era um priminho maiorzinho, foi o noivinho, então a gente confiou nele e deu a ele a missão de levar ela, conduzir ela. Ele tinha uns 3 anos a mais do que ela, né? Então a gente ensaiou eles. Aí no dia do casamento, a minha mãe arrumando ela, eu arrumando a noiva. Aí a minha mãe fez uma mamadeira, ela de vestidinho, de noivinha e tudo, e tomando a mamadeira. Tão bonitinha. Aí, passar batom. Aí ela fez o biquinho para passar batom e o biquinho ficou e não saiu mais. Você entrou na igreja e saiu da igreja com aquele biquinho. Até nas fotos sai ela com aquele biquinho, porque passou batom. Tão lindinha. E ela foi daminha umas 4, 5 vezes. A última vez ela já tinha uns 5, 6 anos. Aí ela falou assim, mãe, eu não quero mais ser noivinha. Por que todo mundo me chama para ser noivinha? É muito chato. Eu não quero que a senhora aceita mais ninguém. Eu falei, é porque você é bonita, todo mundo chama você para ser noivinha. Ah, é por isso que é ruim ser bonita. Quando eu engravidei do Daniel, eu tava com uma gripe forte, eu não tomei nem um chá para não prejudicar a gravidez. Fiquei tão feliz que parecia até que eu ia ganhar um reizinho assim. E lá vem Daniel, foi uma gravidez boa. Eu engordei rápido, parecia até que era 2, tão rápido que eu engordei.
não enjoei, todas as minhas gravidezes foi enjoada de morrer. E o moleque nasceu pequeno, eu era gorda e fiquei gorda, e ele nasceu e eu continuei gorda e tô gorda até hoje. O Daniel, ele era bem danadinho, começou a andar muito rápido. Ele não tinha 1 ano ainda. Ele subiu numa escada de pedreiro, aqueles degraus de madeira, e foi parar em cima da laje. Quase me mata do coração, moleque, pelo amor de Deus. Aí eu subi atrás dele, quando eu procurando pra lá, procurando pra cá, cadê o Daniel? O Daniel estava lá, mamãe! Olhando pra baixo, lá de cima da laje. Aí eu subi, peguei ele no colo, aí lá veio a minha vizinha me ajudar, me acudir, porque as minhas pernas já não... Ai, meu Deus do céu. Desci. Agora vamos tomar máximo cuidado com essa escada, tampar essa escada com tábua, amarrar as tábuas, mas algumas vezes ele ainda deu um chapéu na gente e conseguiu subir de novo. O apelido dele, depois de um tempo, virou Torpedo. Teve uma vez que eu estava costurando, eu tive que amarrar uma cordinha no pé da mesa, amarrar o Daniel, porque o Daniel não deixava ficar na máquina 5 minutos, correndo pro meio da rua. Não pode sair, Daniel, fica brincando só até ali. Quando eu pensava que não, o Daniel já estava lá no meio da rua. Peguei e falei, agora eu vou amarrar você. Peguei, amarrei uma cordinha, aí deixei só uma distância. Aí quando ele ia, brincava por ali, daqui a pouco a cordinha impedia ele de ir mais longe. Aí ele sentou no chão, começou a olhar a cordinha e começou a chorar. E quando o Daniel, meu caçula, já estava com 15 anos, aborrecente, eu arrumei mais um bebê. Que não chegou tão bebê, né? Lá e vem Carolina. Carolina dos Santos Moura Menezes. Veio de outro ninho, mas veio fazer parte do nosso ninho. E eu não achei jeito de olhar para minha vida e falar, não, eu já tenho filho demais. Eu nem pensei nisso. Quando me falaram assim, você quer ela para você? Nossa, eu senti no coração aquela euforia de quando eu fiquei grávida dos meninos, que eu senti aquela euforia, aquela mesma euforia. E ela veio e entrou em casa e falou, nossa, aqui tem um cheiro bom. Até hoje eu me lembro dessa frase dela, foi a primeira frase que ela falou em casa. E tá aqui agora com papai e mamãe. Daniel tinha 15 anos, nossa, ele ficou tão feliz. Todo mundo, né? Todos aceitaram ela, como eu e Nequinho. A gente nem sequer perguntou para eles, nós vamos adotar uma menina, vai chegar mais uma pessoa. Não. Cada vez que a gente fez um filho, nós não perguntamos para o outro se pode engravidar, se não pode, se pode chegar mais alguém, se não pode. Assim também foi com Carol. Carol chegou chegando. Chegou e ficou. E já faz 11 anos que ela está na nossa casa, graças a Deus. Faz parte da nossa família total, né? Pra mim, no meu coração, não tem diferença nenhuma. Às vezes a gente dá uma raspada, umas brigadas, mas se os outros me peitassem como às vezes ela quer peitar, eu ia dar um safanão igualzinho precisa. Porque filho é filho, mãe é mãe. Eu não sou companheira, eu sou mãe. Gostou? Não, então come menos. Mas tem que comer, tem que comer. Filho tem que obedecer. A mãe falou, escuta, avalia. Não é virar o cabo e achar que pode fazer o que bem entender, não. Porque se a mãe falou, não está desejando mal, está prevendo. E aí, se você chegar lá na frente e quebrar a cara, por que eu não respeitei o que a minha mãe me falou? Por que eu não ouvi o que minha mãe me disse? Pois é. Então, filho, vai pela mãe que você vai bem. A maior dificuldade que eu tive na vida, depois de doença, que eu tive muito doente uma época, foi um momento que eu precisei exercitar na prática, na realidade, aquele juramento do altar, na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença eu já tinha experimentado, mas na alegria e na tristeza, apesar de algumas tristezas, aquela foi bem difícil, mas passou, graças a Deus. Sonhar é o desejo, né? A gente planeja, mas a gente sabe que nem tudo vai ser realizado, vai ser conseguido. Então a gente tem que sonhar bastante, que é para conseguir o máximo, né? Então eu sonho bastante, eu sonho com muitas coisas, já sonhei com tantas outras. Muitos desses sonhos, desses planos, desses desejos já ficaram para trás. Mas eu continuo ainda tendo muitos sonhos, principalmente para a vida dos meus filhos. Aquilo que eu não consegui realizar na minha vida, eu quero que eles consigam realizar. A morte, eu acho que é só uma mudança de estágio, né? A gente está aqui num plano e de repente já não está mais. Como que isso vai acontecer? Cada um tem o seu momento e o seu jeito. Eu acho que qualquer hora
é uma boa hora para morrer, porque quem morre, acaba tudo aqui. Eu acho que quem sai desta vida vai partir para uma vida melhor, que é a vida eterna. Eu penso na morte assim, como uma continuação de realização plena daquilo que a gente não conseguiu aqui. Por isso a gente tem que tentar viver bem, que é para depois continuar melhor ainda. Fé, a confiança, a certeza, a convicção, uma quase certeza, mesmo na dúvida, né, do que pode ser o destino, a gente tendo uma fé esclarecida, uma convicção, a gente vai sem medo. É como uma criança que se joga nos braços do pai, a gente se joga nos braços de Deus. A gente tem que ter uma fé muito esclarecida, firme em Deus. Eu acho que eu tenho uma missão de encarar e ajudar as pessoas a encarar. Tem coisas que às vezes as pessoas olham para mim e falam: vai lá, Ivete, faz isso, acontece isso, conta isso, porque parece que é eu que tenho a coragem. Tá, então essa é a minha missão, é ter coragem, porque eu sempre tive que encarar a vida de uma forma, né, bem firme, desde a infância, com a dificuldade da infância, um pai bravo, uma infância pobre e tudo. Então eu fui sempre encarando. Então a minha missão é encarar a vida de frente, como se segurasse um touro pelos chifres e dominar. Essa é a minha missão. Eu acho que a vida é tentar não deixar assim ser atropelado pelas coisas, mas ir fazendo as coisas acontecer. Vai chegar uma hora que eu não vou mais poder fazer nada acontecer para felicidade nem minha nem de ninguém, mas eu vou ter nesse caminho ensinado alguém a continuar. A minha família, no caso, meus irmãos, meus sobrinhos, meus filhos. E aí, viver vale a pena? Vale. Nós estamos aqui, enquanto vivemos é como se a gente plantasse coisas que vai ficar para outras pessoas colherem. Então, se eu estou lá no futuro, daqui 30 anos, eu ia me ver hoje com 60 anos. Aí eu lá com 90 anos falaria para mim assim: ei, você está com 60 anos, ainda tem muita lenha para queimar, mas só que já está começando a descer a ladeira. Então desacelera, tenta curtir mais, ser um pouquinho mais coerente até com o que você fala para os outros, faz mais, te calma. Bom exemplo, né? A gente tem que se esmerar nesses bons exemplos. Paciência, que eu não tive muito até hoje. Isso eu aprendi com o Nequinho, porque o Nequinho ele era assim, às vezes a gente brigava, não, eu brigava, né? Falava algumas coisas para ele, até intempestiva demais, estourada, porque realmente ele me tirava do sério. Ele calma, mais sossegado. Dali uma semana ele voltava naquele assunto e a história já era outra. Então realmente eu aprendi que se a gente deixar a poeira baixar, a gente vai ver possibilidades que no momento da nervosia a gente não consegue. Lá com 90 anos eu falaria para mim com 60 que ainda dá tempo eu ter um pouquinho mais de paciência com a vida, com os filhos, com as coisas que me acontecem. Por quê? Porque a vida, a subida já foi feita, agora já começa a descida, e a descida é vertiginosa. Porque não adianta nada a gente falar como que deve ser as coisas e não conseguir realizar, ficar achando que a gente ainda tem 20 anos, que a gente ainda pode fazer tanta coisa que não pode mais, mas que tem tantas coisas que a gente pode fazer agora e fazer melhor. Felicidade para mim é realizar aquilo que é possível. Quando a gente sonha bastante coisa, a gente tem que sonhar com os pés no chão, realizando o que se pode, ser feliz com o que se pode ter. Isso é felicidade.